Olá, vamos trabalhar então mais uma data comemorativa. Hoje a gente vai falar sobre o Dia do Soldado. O Dia do Soldado é comemorado então no dia 25 de agosto. Vamos saber um pouquinho sobre a história dos soldados, tá? Então, no dia 25 de agosto comemora-se o Dia do Soldado. A escolha da data foi em homenagem ao aniversário de Duque de Caxias, esse senhorzinho da foto, tá? O nome dele é Luiz Alves de Lima e Silva, que se tornou patrono do Exército, tá? Então, soldados são pessoas que se alistam para prestar serviço na defesa do país, no Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Além das corporações ligadas ao Estado, que é o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar e outros, né? Então, nascido em 1803 na vila de Porto Estrela, na cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias teve sua carreira militar iniciada ainda bem cedo. Aos 5 anos de idade, ele era o cadete de primeira classe. Provavelmente é uma escola militar, né? Porque para ter um cadete de primeira classe aos 5 anos, mas naquela época, né? Enfim. Então, aos 34 anos, ele foi responsável por apaziguar a região maranhense onde aconteceu a Revolta da Balaiada. Além dessa, foi vitorioso em várias rebeliões em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, como na Revolta dos Farrapos. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que foi a Revolta dos Farrapos, tá? A Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, ela aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, tá? E foi como ela ficou conhecida, né? Revolução ou Guerra Regional. Tá? Qual o motivo dessa revolução? Eles eram contra o governo imperial do Brasil, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, né? E resultou na declaração da independência da província como um estado republicano, dando origem à República Rio-Grandense. Tá? Ela estendeu-se então de setembro de 1835 até 1845. Na verdade, o estado do Sul, né, ele estava brigando com São Paulo e o resto do São Paulo, Minas Gerais, enfim, porque eles queriam a independência, eles queriam ser um país independente, eles não queriam mais pertencer não queriam mais ter um governo imperial, eles não queriam mais pertencer à coroa de Portugal, eles queriam ser independentes, né? Então, a Revolução, com o passar do tempo, né, ela adquiriu um caráter separatista e influenciou movimentos que ocorreram em outras províncias. O que é esse caráter separatista? É se separar do resto do país, né? Formar um novo país. E com isso foi influenciando outras regiões também a entrar em conflito com o Império, né? Querendo a sua independência. Então, o seu Duque de Caxias, ele atuava junto de Dom Pedro II, o que tornou ministro da guerra por 3 vezes consecutivas, tá? A vitória que ele alcançou, mais importante para o Brasil, foi a Guerra do Paraguai em 1869. Né? Então, o que foi a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai foi um conflito armado ocorrido entre os anos de 1864 e 1870. Tá? Então, foram 64, são 6 anos, né, de guerra. Os países que estavam envolvidos nessa guerra: Brasil, Argentina e Uruguai. Eles formaram a Tríplice Aliança e eles lutavam contra o Paraguai, tá? Esses 3 países. Então, o Paraguai, ele pretendia anexar territórios do Brasil e da Argentina. Ele queria pegar alguma parte do Brasil e da Argentina para ele, né? Só que esses 3 países, né, se juntaram e foram guerrear contra o Paraguai, tá? E a vitória foi da Tríplice Aliança, que é
que foi o Brasil, Argentina e Uruguai. Tá? Então, ele conquistou esse título de duque, né? Então, ele ficou conhecido como o Duque de Caxias, né? Então, a sua carreira no Exército durou cerca de 60 anos, né? Ele veio a falecer depois de grandes conquistas em 1880. Então, o Dia do Soldado provavelmente foi criado ali, ele não falou o ano exato, né, que foi criado o Dia do Soldado, mas existe a data do Dia do Soldado em homenagem a esse senhor, o Duque de Caxias. Tem até uma cidade no Rio de Janeiro, né, que tem o nome dele, provavelmente mais uma homenagem que foi feita a ele. Tá? Agora a gente vai ver o que é e como é ser soldado no Brasil. Então, o que é e como é ser soldado no Brasil? De acordo com a hierarquia da carreira militar, soldado é o posto inicial, sendo seguido de cabo, sargento, subtenente, capitão, major, tenente-coronel e, por fim, coronel. Então, coronel é a última patente que se assume dentro do Exército Brasileiro. Né? Então, eles chamam de iniciar carreira, né? Então eles vão passando, aumentando o posto conforme os seus desempenhos. Tá? Então, no Brasil, para ingressar na carreira é necessário fazer concurso público. Tá? Na verdade, para você ser soldado, não precisa fazer concurso, né? Porque é obrigatório a todo cidadão do sexo masculino fazer a sua apresentação no Exército a partir dos 18 anos. Né? Então, ele completou 18 anos, ele tem que fazer o alistamento no Exército. Se ele vai enganjar ou não, aí depende de vários critérios, né? Há uma seleção, enfim, dependendo do local também, as condições do quartel para que esse cidadão seja enganjado, né, para prestar o serviço militar. Se ele for recrutado, ele vai ficar por um ano, né, dentro do quartel. Se ele estiver trabalhando, ele é afastado do trabalho, né, sem prejuízo nenhum, e ele fica, então, por um ano, prestando essa obrigação, né, porque isso é uma obrigação. Para as mulheres, isso ainda não é obrigatório. Para se tornar um soldado, é necessário ter disciplina, coragem e muita dedicação. Uma das características mais importantes destas figuras é a honra que carregam por defenderem a pátria. Né? Em território brasileiro, o serviço militar é obrigatório desde 1908. Como eu tinha dito antes, né? Todo homem com 18 anos de idade deve se alistar no Exército Brasileiro, na Marinha ou na Aeronáutica, que pertencem ao Ministério da Defesa do Brasil. Embora não seja obrigatório para as mulheres, elas também podem seguir carreira militar. Tá? Esta moça, muito bonita, se chama Maria Quitéria. Tá? Ela nasceu em 1792 e ela foi a primeira militar mulher que lutou bravamente na guerra. A história dela é bem curiosa. Tá? Em 1996, ela foi reconhecida como patronesse do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. 1996, isso foi agora 96, 2006, vai fazer um pouco mais de 15, 18 anos, enfim, tá? Muitos anos depois, porque ela faleceu em 1853. Então, a jovem Maria Quitéria juntou-se às tropas que lutavam contra os portugueses em 1822. 1822 é a data da proclamação da República, né?
Ela utilizou o nome do seu cunhado, ficando conhecida como Soldado Medeiros, já que somente homens faziam parte do exército. Então, ela se vestia como um homem, tinha nome de homem, se comportava como homem, porque ela era patriota e queria participar do processo, né, dos militares. Semanas depois de entrar para o exército, Maria Quitéria teve sua identidade revelada. Não durou muito tempo a farsa dela, né? No entanto, o major Silva Castro não permitiu que ela saísse das tropas, já que era importante para a luta contra os portugueses, por sua facilidade com o manejo de armas e sua disciplina em batalha. Isso quer dizer, eles descobriram que ela não era homem, né? Na verdade, era uma mulher, mas como ela era muito habilidosa com as armas e era muito disciplinada, eles mantiveram ela, né, no exército. Eu vou ler uma homenagem que o pessoal costuma fazer para os, né, nossos soldados. O mundo não seria o mesmo sem você, ao serviço da nossa pátria. Obrigada por nos proteger. Um soldado é um herói que arrisca a sua vida para salvar a vida dos seus compatriotas. Eles abdicam do seu conforto para melhorar o nosso. Ser soldado é ser um exemplo de coragem quando os outros recuam e o soldado avança. Obrigado para aqueles que se sacrificam para cumprir a missão e que honram a sua pátria. Então, a gente tem que agradecer, né, pelos nossos soldados que vão para a frente de batalha. Os principais soldados que estão todos os dias na luta, né, para defender a gente são os policiais militares, né, que não são bem remunerados, arriscam a sua vida todo dia, toda hora, né. Temos também os bombeiros, que prestam um serviço imensurável para toda a sociedade, né? Porque quando há um incêndio, há um acidente, são eles que estão lá presentes para prestar os primeiros socorros e às vezes até para salvar uma vida, né? Então vamos homenagear o nosso soldado brasileiro. Até uma próxima!